Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse quarto trimestre de 2021 a lição de jovens da editora CPAD desse quarto trimestre. E o tema desta lição é Jesus Cristo voltará, fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Esse é o tema desta lição, desse quarto trimestre de 2021. A lição que vamos estar estudando hoje é a lição de número 8, que traz por título A Singularidade de Israel nos Últimos Dias. O texto do dia está escrito assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. A síntese diz: Israel é a menina dos olhos de Deus para quem foram feitas promessas inefáveis. Deus ainda tem um plano com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos desta lição, como sempre temos 3 objetivos, e o primeiro deles é mostrar o plano divino para Israel, explicar o juízo e a redenção para Israel e compreender por que devemos orar por Israel. Então, nós temos aqui, na leitura bíblica em classe, ou no texto bíblico, o Salmo de número 89, do versículo 29 a 34, que diz: E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara as suas transgressões e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução está dizendo: Deus escolheu os israelitas com um propósito. Em todo o Antigo Testamento podemos ver a trajetória desse povo que desde os primórdios prospera abundantemente, mas que também sofre perseguições e tentativas de extermínio. Hoje estudaremos as promessas e propósitos de Deus para a nação de Israel que se cumprirão no futuro. Então, pela leitura bíblica e pelo que nós vemos aqui na introdução, nós já podemos fazer aqui um apanhado. Primeiro, Deus escolhe o povo de Israel através da pessoa de Abraão. Deus faz uma promessa a ele, e essa promessa, no decorrer dos anos, centenas de anos, ela vai seguindo uma sequência. Então, durante a história do povo de Israel, durante todo esse período, Israel passou por diversos altos e baixos, por conta da idolatria, por conta do pecado, até porque se cumpre o que está registrado aqui no Salmo 89, quando diz: o Senhor está dizendo, e conservarei para sempre a sua descendência. Então isso aqui é uma promessa de Deus. E não só a descendência, mas o seu trono como os dias do céu. Ou seja, é possível contar os dias do céu? Não é. Então, o que Deus está dizendo? Isso vai durar eternamente. E se a gente fosse aprofundar muito mais dentro desse contexto, nós vamos perceber numa rápida pincelada que aqui o Senhor, quando fala desse trono como os dias do céu, o Senhor também está falando do reino de Cristo. Porque Jesus, ele descende de Davi, que por sua vez vem numa sequência desde Abraão. Então era um reino que não teria fim. Então o Senhor está falando isso. Mas no versículo 30, o Senhor está dizendo: se os seus filhos, os filhos de Abraão, os filhos de Isaac, os filhos de Jacó, de Israel, deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos. E isso nós vimos durante toda a história. O Senhor mandando os profetas. E aqui diz ainda: se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Então Deus fez isso. Usou nações como chicote para açoitar Israel, para trazer eles à razão, para que eles se apartassem da idolatria e de todo tipo de maldade. Mas aí ele conclui dizendo aqui: mas não retirarei totalmente dele
a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Então o Senhor está dizendo, eu vou punir, vou trazer juízo sobre aqueles que realmente prevaricaram e não levaram a sério e não obedeceram a minha palavra, mas não vou quebrar a minha aliança com esse povo. Sempre haverá o remanescente. E nós vemos, por exemplo, que quando Deus permite que Nabucodonosor venha a Jerusalém ajudar e leve o povo cativo, além de ter matado muita gente, aqueles que foram já de uma meia-idade para cima, não retornaram da Babilônia, morreram lá. Quem que retorna? Os filhos, os descendentes, os remanescentes retornaram. Outro ponto, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então, Deus não tem o culpado por inocente. Aquele que peca vai recolher o fruto, a consequência do pecado. E o salário do pecado é a morte. Então muitos morreram porque estavam vivendo uma vida que não estava de acordo com aquilo que Deus tinha traçado e planejado para o povo. Mas o Senhor sempre manteve de pé a sua fidelidade, a sua aliança. E isso continua valendo e vai valer até o dia que Jesus chegar e vai colocar um ponto final naquilo que nós já estudamos na lição de domingo passado, quando o inimigo vai se levantar com as nações para exterminar com Israel da face da terra. É nesse momento que o Senhor Jesus vai intervir, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no primeiro tópico aqui, nós vamos ver aqui sobre a questão do plano divino para Israel. Primeiro, é que Israel é um povo escolhido. E Deus escolheu, chamou Abraão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele lhe mostraria posteriormente. O Senhor fez uma promessa ao patriarca. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2. Algum tempo depois, a descendência de Abraão cresceu e formou o povo hebreu. E ao longo da história bíblica, podemos observar que Deus manteve-se fiel à sua aliança com Israel. Além disso, o fato dos judeus permanecerem presentes no cenário geopolítico ainda hoje demonstra a toda prova que se trata de um povo distinto. É importante lembrar que os babilônios, assírios, filisteus, edomitas, amalequitas, dentre tantos outros que quiseram destruí-lo, foram objetos de juízo e hoje já não existem mais. A bênção do Senhor permanece sobre os israelitas. Embasando aquilo que nós já tínhamos falado a princípio, tudo o que aconteceu teve o seu fiel cumprimento. No entanto, Deus não deixou nenhuma dessas nações que trabalharam com todas as suas forças para destruir o povo de Israel ficarem aí para contar a história. Todos eles passaram, inclusive os edomitas. Que raça era essa, os edomitas? Os edomitas eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então eles, num momento crucial, eles ajudaram os inimigos a saquear o povo de Judá e se alegraram com a derrota do povo de Judá. E Deus trouxe a juízo. Hoje não existe mais nada deles por aí. Assim como as outras nações que foi usada como chicote. Até nós vemos aí, quando tivemos a oportunidade de estudar sobre os profetas menores, nós vemos aí o questionamento de alguns profetas acerca de Deus estar usando nações que eram ímpias, muito ímpias, nações que tinham feito coisas terríveis, e Deus usando. E aí o Senhor fala para o profeta, falou, olha, fica tranquilo, porque eles vão ser o chicote hoje, mas amanhã eles vão ser punidos também. Então, ninguém vai sair por aí batendo no peito o que fez ou deixou de fazer, porque é um momento e agora, mas eles também vão pagar pelo que fizeram também. Não só nesse momento ao povo de Israel, como que eles já fizeram no passado. E Deus trata com todas as pessoas, e isso é importante, porque Deus não tem o culpado por inocente, como já frisei. No ponto 2, o povo de Israel, ele é um povo com propósito, E qual é o propósito que Deus tem para esse povo? Após chamar Abraão e prometer fazer dele uma grande nação, Deus estabeleceu um propósito. Qual era o propósito? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Gênesis capítulo 12, verso 3. Então nós vemos aqui que Israel foi escolhido para ser canal de bênção para todas as nações. Por intermédio de Israel, todos os povos da terra iriam conhecer o Todo-Poderoso. E aqui nós vemos mais um ponto, que é o de ser abençoado. Como diz aqui, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, não é o povo de Israel em si, e nem o Israel de Deus hoje, a igreja, que tem essa autonomia de amaldiçoar alguém. Pelo contrário, o que fizerem de bom para nós, como igreja, Deus vai abençoar, né? Aqueles que nos amaldiçoar, como amaldiçoar o povo de Israel, eles serão amaldiçoados por Deus. Porque Deus está prometendo, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então essa lei, ela serve para o povo de Israel e para o Israel de Deus hoje, a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto vem falar que esse povo é um povo com futuro. Ou seja, Israel, independente de todo o sofrimento e de tudo que já enfrentou desde o início da história do povo de Israel, né, de Abraão, eles têm um futuro garantido. E o futuro deles é um futuro glorioso. Israel é uma certeza profética. Podemos observar esta esperança nas Escrituras ao considerarmos as promessas feitas aos patriarcas, ao rei Davi e aos profetas. Essa esperança também está implícita nas palavras de Jesus quando inquirido pelos discípulos sobre o momento em que restauraria o reino a Israel. O mestre disse que não lhes competia saber aquela informação naquele momento. Atos capítulo 1, verso 7. Deixando subentendido que tal fato aconteceria no futuro. Também vemos esse tema nos escritos de Paulo. Ele afirma que assim como os gentios estão sendo alcançados pela misericórdia de Deus, por meio de Cristo, ainda chegará o tempo em que Israel será novamente envolvido na mesma misericórdia. Romanos capítulo 11 e versículo 30 a 32. Então, veja, o que vai salvar Israel naquele momento em que o anticristo vai convocar as nações para exterminar Israel no final dos 7 anos de grande tribulação aqui na terra, é que, primeiro, tem a misericórdia de Deus, que não vai permitir isso. E segundo, a fidelidade de Deus, a promessa que ele fez a Abraão. E como Deus não é homem, né, para se arrepender do que prometeu, então o Senhor vai cumprir, porque é um desígnio de Deus fazer isso acontecer. E como Abraão andou na presença do Senhor, né, com perfeição, e se tornou para todos os crentes em todas as épocas da igreja como o pai da fé, então Deus jamais falharia com ele. Então, em nome desta promessa, em nome desta aliança, Deus vai salvar os remanescentes que nessa época estarão vivos, né, lá em Israel, quando o inimigo tentar de uma vez por todas destruir o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo tópico aqui, nós vamos estar vendo aqui sobre o juízo e redenção para Israel. Primeiro, será um tempo de angústia para Jacó. Por quê? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela, conforme está registrado em Jeremias, capítulo 30 e versículo 7. Com essas palavras, Deus anunciava pelo profeta Jeremias como seria o tempo da grande tribulação para os judeus. Segundo o pastor Antônio Gilberto, na obra Calendário da Profecia, a grande tribulação visa, em primeiro plano, os judeus, mas o mundo todo sofrerá também. Deus entrará em juízo com o seu antigo povo para expurgá-lo e levá-lo ao arrependimento e conversão. Ninguém deve estranhar esse sofrimento nacional necessário para os judeus, tantas vezes já vivido ao longo da história, sempre como reação de Deus às decisões equivocadas dos filhos de Israel. Essa tribulação derradeira, porém, será a mais dramática e angustiante de todas, como já anunciou o profeta Malaquias, lá no seu livro Malaquias, capítulo 4, verso 1. Durante a grande tribulação, após um período de 3 anos e meio de aparente harmonia, haverá um rompimento entre a besta e o povo de Israel, pois ela porá uma imagem sua no templo de Jerusalém.
e após isso ela manifestará o seu caráter diabólico e começará uma efetiva perseguição contra os judeus, conforme registra Daniel capítulo 9, verso 27, Mateus 24, 15, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, Apocalipse capítulo 11, verso 2. E diante de um ataque ferrenho, Israel compreenderá que estará à beira da extinção. Mas esse não será o seu fim, pois os judeus clamarão pela vinda do Messias prometido, o qual os ouvirá e virá em socorro, conforme Malaquias capítulo 4 e versículo 2, parte A. Então, essa é a questão, irmãos. Durante toda a história de Israel, o inimigo tem trabalhado de uma maneira diabólica para exterminar o povo de Israel. E aqui nós vemos que ele vai fazer isso. Ele vai colocar sua imagem lá para que seja adorado como Deus. Israel vai romper esta aliança e a partir daí vai sofrer uma grande perseguição. E como diz aqui a profecias, é uma profecia de muita angústia para Jacó. É uma angústia que nunca na história de Israel se viveu. E é nesse momento, nesse encurralamento, vai estar encurralado, é que Israel vai se lembrar de Deus, vai clamar pelo retorno do Messias ou pela vinda do Messias, porque nesse ápice vai estar mais para a destruição, para o extermínio total do povo de Israel, do que para sobreviver ou para uma sobrevivência. E é nesse momento de maior angústia que eles vão clamar pelo Messias. E conforme fecha o tópico aqui, Jesus virá para intervir e manter aquilo que desde então vem sendo preservado, que é a aliança de Deus com o povo de Israel. Então, em momento nenhum, o Senhor vai abandonar o seu povo e deixar que ele seja destruído. É fato, como vimos aqui no comentário, que esse sofrimento de Israel, essa perseguição, ela vai envolver todo mundo, inclusive os cristãos que estiverem aqui nesse período, que não tiveram a oportunidade de serem arrebatados com a igreja. Eles também vão sofrer, porque coisas terríveis acontecerão nesse período. Então isso não vai afetar apenas só o povo de Israel, mas a todos os povos da terra, conforme vimos aqui mediante o comentário. E no segundo ponto, vai ser o tempo da vitória de Jacó. Vai ser o tempo da vitória de Jacó, por quê? Porque é no final de tudo isso que nós já vimos aqui, a intervenção de Deus. Porque é nesse contexto de grande aflição que Jesus descerá para socorrer ao povo de Israel. E ele descerá sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém, conforme registra Zacarias capítulo 14, verso 4. E as Escrituras Sagradas afirmam ainda que todas as nações vão se unir para pelejarem contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas e destruídas, conforme Zacarias 14, verso 2. Contudo, haverá um tempo de glória e restauração para Jerusalém. Isaías profetizou dizendo que a cidade de Davi será um centro de adoração para as nações. Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3. No milênio, ela será a sede do governo do Messias sobre as nações, o qual trará paz sobre todo o mundo. Isaías capítulo 2, verso 4. Então nós vemos que Deus vai transformar uma destruição iminente numa grande bênção, porque é a partir da derrota dos inimigos que o Senhor implanta o seu reino, e ali em Jerusalém será a sede mundial do governo de Cristo. E todas as pessoas, elas sairão dos seus estados, dos seus países, para adorar o Senhor lá em Jerusalém. Muitas vezes, nos dias em que vivemos, muitas pessoas fretam ônibus e vão para essas cidades aí, onde tem as padroeiras, para prestar culto e homenagem às padroeiras, aos padroeiros. Mas nesse período, as pessoas farão isto para adorar o Senhor, para conhecer o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no terceiro ponto, vem falar sobre o tempo da glorificação de Jacó. Enquanto nação, Israel não creu em Jesus como Cristo. Entretanto, nesses últimos dias, haverá um remanescente judaico que reconhecerá Jesus como seu Messias, Redentor, prometido e em escala nacional. Todos o aceitarão chorando. Olha que maravilha. Isaías capítulo 43, verso 59,
capítulo 20, verso 21, capítulo 60, verso 21, Romanos 9, 27, capítulo 11, 25 a 27. Israel será salvo pelo Senhor, o qual destruirá seus inimigos e exaltará Jerusalém sobre todas as cidades da terra. Zacarias, capítulo 14, do verso 8 a 11. Que maravilha! Hoje, no contexto histórico, apesar de Israel, Jerusalém principalmente, a capital, ter se tornado aí um ponto de encontro de diversos cristãos de diversas nações do mundo, é muito difícil você conseguir convencer um judeu, um israelita, que Jesus Cristo é o Messias. Eles sempre colocam aquela interrogação. São poucos os que acreditam e que hoje servem ao Messias, que são cristãos, se tornaram cristãos. Tem muitos judeus hoje cristãos, mas a maioria deles eles não acreditam que o Messias veio. Porque eles estão esperando aquele Messias que desde a antiguidade era profetizado, que o Messias viria, que implantaria um reino eterno, um reino que não teria fim. Então é nesse pensamento que eles estão firmados. E isso vai acontecer. Então naquele momento, conforme está registrado aqui no comentário, eles vão reconhecer Jesus e chorando, eles vão aceitar e reconhecer que ele é o Messias. E diz ainda que naquele dia, no último dia, todos, até os que já passaram, todos aqueles que já morreram, no dia que eles ressuscitarem, eles vão olhar para Jesus e vão reconhecer que ele é exatamente aquele que esteve com eles e que foi rejeitado e foi entregue à morte. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro tópico, ou no terceiro ponto aqui, nós vamos ver que há um pedido aqui sobre oração, para que nós venhamos orar por Israel. Deus pede que oremos por Israel. E é o salmista Davi, sendo inspirado pelo Espírito Santo, pediu que orássemos pela paz de Jerusalém, conforme está registrado lá no Salmo 122 e versículo 6. Em Jerusalém, o Senhor Jesus, ao ver a cidade, chorou e disse: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Lucas capítulo 19, verso 42, parte A. Então nós vemos que Jesus fez tudo o que era humanamente possível para que Israel, para que o povo de Israel naquela época reconhecesse que ele era o Messias. Deus deu prova cabal de tudo o que ele estava fazendo. No entanto, parece que o povo estava com escamas nos olhos, estavam cegos, e açoitado pela religião da época, a religião que dominava tudo e todos. E foram a partir deles, dos religiosos, levaram Jesus à morte. Talvez no momento eles pensassem que estava fazendo um grande favor à nação, se livrando de um impostor, como eles achavam. E, no entanto, estava sendo cumprido ali uma das maiores metas e um dos maiores desejos do coração de Deus, que era abarcar todas as nações da terra através do seu amor e da salvação em Cristo Jesus. Então, a morte de Cristo, ela não foi em vão. E tudo o que aconteceu com Cristo já estava escrito, já estava determinado desde antes da fundação do mundo. Desde quando o Senhor nos elegeu, a partir da nossa eleição, Deus também ali já proveu o meio pelo qual nós chegaríamos a estar onde estamos hoje. Era através de um sacrifício perfeito. Então, o povo judeu, por falta de conhecimento, por falta de inteligência, de sabedoria, eles acharam que fizeram mal, mas, no entanto, eles apenas foram instrumentos para levar à conclusão e a termo tudo aquilo que já estava escrito nos profetas e em todas as escrituras. Era necessário que Jesus padecesse, era necessário que Jesus assumisse o nosso lugar. E hoje louvamos a Deus por essa rica oportunidade, por essa oportunidade única, porque é isso que Deus tem nos dado. Através da rejeição de Israel, nós fomos recebidos por Deus. E hoje nós somos filhos por adoção. Fomos enxertados, nós éramos jambuzeiro bravo, mas fomos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Graças a essa rejeição, nós fomos aceitos por Deus. E hoje nos tornamos o Israel de Deus. E eles, pela promessa que Deus fez a eles, eles também terão o seu lugar. E o Senhor vai cumprir aquilo que prometeu. Vai governar para eles por 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o inimigo sempre teve ódio. E não somente do povo de Israel, mas de toda a igreja.
O ódio do inimigo é um ódio ferrenho, diabólico, porque ele tem tentado de todas as maneiras parar a igreja, né? Parar com essa prática gloriosa de levar o evangelho àqueles que não conhecem, porque ele quer levar com ele o maior número de pessoas possível para o lago de fogo. Mas nós, como igreja do Senhor, conhecendo os seus ardis, conhecendo as suas estratégias, nós temos instrumentos e ferramentas e armas poderosas em Deus para vencer o inimigo e resgatar o maior número de pessoas possível para o reino dos céus. Portanto, assim nós concluímos esta lição, dizendo aqui na conclusão desta aula, que Israel é um povo escolhido por Deus. Os descendentes de Abraão receberam as promessas do Senhor e um grande propósito, como vimos nesta lição. Deus ainda tem planos com o seu povo, que terá um reencontro com ele em meio a uma terrível dor. O Altíssimo completará sua obra com o povo de Israel, restaurando-o para sempre, eu acrescento, porque a partir daí não haverá mais perseguição para o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que permanecerem firmes na presença do Senhor estarão com ele para sempre, nesse novo governo que será implantado na terra. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, venha falar mais profundamente ao teu coração, te trazendo maiores esclarecimentos acerca de tudo isso que temos lido aqui, temos estudado nessa lição, e que você compartilhe esses vídeos com os seus irmãos, amigos, com aqueles que estão afastados do caminho do Senhor. Quem sabe muitas vezes está na igreja, mas já não tem a esperança da volta de Cristo. Então esses estudos, irmãos, eles são importantes para reavivar a nossa fé, para nos despertar, para estarmos mais perto do Senhor. A você que tem nos acompanhado e ainda não é inscrito no canal, o meu pedido a você, meu amado, minha amada irmã em Cristo, é que você se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família, né? Ative aí o sininho de notificação, isso é importante, né, para o YouTube. Por quê? Porque a partir do momento que você dá o like, o positivo, você está confirmando para o YouTube que você está gostando dos vídeos que está sendo postado. E com isso, o YouTube vai estar espalhando esse conteúdo para mais pessoas. E assim nós temos condições de alcançar mais pessoas, não só aqui no nosso país, mas no mundo, né? Nos países de língua portuguesa aí, ok? E o nosso desejo é esse, é que nós venhamos a alcançar o maior número de pessoas possível. E você fazendo parte disso, você está nos ajudando. E aqui, semanalmente, nós temos aqui um estudo novo, um estudo para que assim possamos crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra, e assim poder evitar tantos erros doutrinários que existem por aí afora e não sermos levados por nenhum vento de doutrina. Ok, meu querido? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.